Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver: Justiça volta a suspender 22 linhas da Águia Branca que a NTT já havia impedido de operar após ação administrativa da Nova Itapemirim, Suzantur. Fica comigo, logo após a vinheta eu te conto. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, serviços atendem aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e Bahia. O Diário do Transporte traz de forma exclusiva em primeira mão nesta segunda-feira, dia 31 de março de 2025, que o juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF-1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, reconsiderou a própria decisão e voltou a suspender 22 linhas da aviação Águia Branca que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, já havia impedido de operar após a ação administrativa da Nova Itapemirim, Suzantur. Os serviços atendem aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e Bahia. A alegação para o ato da NTT é que as linhas, da forma como estavam sendo operadas, contrariavam as atuais regras do sistema de ônibus interestaduais no novo marco regulatório. Na decisão, o magistrado destaca que a NTT deve ter respeitado o poder administrativo de deliberar sobre o setor que regula e que as linhas foram autorizadas para mercados já atendidos por diversas empresas. O marco regulatório determina que novas autorizações devem primeiro ser concedidas para mercados sem nenhum serviço ou pouca oferta. A NTT, nas palavras do juiz Itagiba Cata Preto Neto, admitiu que errou ao conceder as autorizações para a Águia Branca. A própria NTT esclarece que houve erro na emissão das autorizações, uma vez que se tratavam de mercado já atendido por outras empresas e que a concessão contrariava a lei de número 14.298 de 2022, bem como determinações do STF, ADIs 5549 e 6270 e do TCU, processo número 033359-2020-2. A revogação das autorizações se deu no exercício regular do poder de autotutela da administração procedida no processo administrativo instaurado a partir de provocação de terceiros interessados, como a transportadora turística Suzano Limitada, que demonstrou ser operadora legítima dos mercados afetados, diz o trecho do despacho. O advogado da Nova Itapemirim, Suzantur, Gustavo Lopes, declarou ao portal Diário do Transporte nesta segunda-feira, dia 31 de março de 2025, que a postura da Águia Branca foi contraditória. Muito causa estranheza a postura da Águia Branca, que publicamente se declara em prol do marco regulatório, mas na prática desrespeitava as novas regras com estas autorizações. Mais uma vez, o TRF mostrou que é guardião e operador da justiça. Todos somos favoráveis à concorrência, mas de forma justa e que respeite as regras, disse o advogado. A cronologia: 13 de fevereiro de 2025, a diretoria colegiada da NTT, em reunião em 13 de fevereiro de 2025, atendeu diversos recursos interpostos pela Suzantur, transportadora turística Suzano, que opera como Nova Itapemirim, contra linhas autorizadas da aviação Águia Branca. A Suzantur então alegou que entre as normas que teriam sido desrespeitadas para as autorizações terem sido concedidas para a Águia Branca estão a ausência da análise técnica de todo o mercado onde as linhas estão inseridas, preferência a trechos sem oferta ou com pouca procura de serviços, e porque a Águia Branca havia desistido de uma ação judicial que pedia que a agência federal analisasse os pedidos. Em 17 de fevereiro de 2025, a Águia Branca consegue uma liminar decisão provisória do juiz Itagiba Cata Preto Neto para restabelecer as linhas. As operações da empresa continuam até que sejam realizadas nas novas viagens relativas a bilhetes vendidos de forma antecipada e até que haja eventualmente quem substitua a Águia Branca nas linhas. Essa substituição só deveria ocorrer de acordo com a decisão, com o surgimento de fatos novos e ao fim do processo administrativo. Caso contrário, não se justifica e tudo continua como antes.
Em 31 de março de 2025, o Diário do Transporte traz de forma exclusiva, em primeira mão, no dia 31 de março de 2025, que o juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF, reconsiderou a própria decisão e voltou a suspender as 22 linhas da aviação Águia Branca que a NTT já havia impedido de operar após a ação administrativa da Nova Itapemirim Suzantur. Na decisão, o magistrado destacou que a NTT deve ter desrespeitado o poder administrativo de deliberar sobre o setor que regula e que as linhas foram autorizadas para mercados já atendidos por diversas empresas. O marco regulatório determina que novas autorizações devem primeiro ser concedidas para mercados sem nenhum serviço ou com pouca oferta. A NTT, nas palavras do juiz Itagiba Cata Preto Neto, admitiu que errou ao conceder as autorizações para a Águia Branca. A própria NTT esclarece que houve erro na emissão das autorizações, uma vez que se tratavam de mercados já atendidos por outras empresas e que a concessão contrariava a lei de número 14.298 de 2022, bem como as determinações do STF. As linhas são Colatina, no Espírito Santo, a Campinas, São Paulo; Guarapari, no Espírito Santo, a Viçosa, Minas Gerais; Barra do Choça, na Bahia, para São Bernardo do Campo; Barra do Choça, na Bahia, para Campinas, São Paulo; Paramirim, na Bahia, para São Bernardo do Campo; Rio de Janeiro, para Coronel Fabriciano; Rio de Janeiro a Curitiba; Rio de Janeiro a Governador Valadares; Rio de Janeiro a Vitória da Conquista, na Bahia; São Paulo a Ipatinga, Minas Gerais; São Paulo a Governador Valadares, Minas Gerais; Vitória a Osasco; Feira de Santana a Umbaúba; Vitória a Ituetá; Nova Iguaçu a Guarapari; Camaçari a Penedo; Petrolina a Aracaju; Feira de Santana a Macaé; Vila Velha a Niterói; Aracaju ao Rio de Janeiro; Resende a Curitiba e Rio de Janeiro a Registro. Como havia mostrado o Diário do Transporte, a decisão da diretoria colegiada da NTT despertou a atenção de todo o mercado rodoviário, porque poderia haver impactos em outras empresas. Um dos pontos que mais havia chamado a atenção era que, diante das desistências das ações judiciais contra a NTT, pedindo análise de mercados e assim se adequarem às novas regras, se mantida a decisão colegiada do órgão que atendeu a Suzantur, as empresas poderiam ficar vulneráveis às representações de outras companhias, mesmo que não concorressem diretamente nos trechos. A Águia Branca tinha pedido à NTT que o recurso administrativo da Suzantur fosse negado, mas, se fosse aceito, só englobasse as linhas que concorriam diretamente com os trajetos da empresa de Santo André, com prazo de 180 dias para a paralisação. Mas isso foi negado pela diretoria colegiada da NTT após parecer da Procuradoria-Geral, ou seja, foi determinada a paralisação imediata das novas linhas para a Águia Branca em trajetos que concorram ou não com a Nova Itapemirim Suzantur. Se a Águia Branca não conseguisse reverter e o entendimento fosse mantido, qualquer empresa poderia pedir para barrar a liberação da outra, mesmo que não seja concorrente direta da empresa. Pessoal, essa foi a matéria de hoje. Mais uma notícia aí da novela envolvendo Nova Itapemirim, Águia Branca e Grupo Comporte. Agora dessa vez sobrou para a Águia Branca e a Suzantur consegue impedir linhas da Águia Branca que ela recentemente aí inaugurou, inclusive a linha Rio de Janeiro-Curitiba, aonde ela conseguiu entrar no sul do país, dentro do estado do Paraná. Pessoal, deixe seu comentário, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, tchau!